Tudo se inicia na cruz de amor. Renata está ao lado de Aníbal quando Augusto se aproxima e a cumprimenta. Em seguida, ela menciona que o rapaz estava procurando por sua fazenda. Intrigado, Augusto pergunta quem ele é. Aníbal se apresenta e revela que sua mãe é Hortência, questionando se Augusto se lembra dela. O fazendeiro hesita por um instante antes de afirmar que já faz muitos anos desde a última vez que a viu. O jovem então revela, com um olhar firme, que isso aconteceu porque Augusto a abandonou em outra cidade. O impacto daquelas palavras o atinge em cheio. Augusto, confuso, pergunta se Hortência o mandou até ali, mas Aníbal nega. Ele conta que sua mãe não tem ideia de sua visita, e Renata, surpresa, pergunta como isso é possível. Aníbal explica que se sua mãe soubesse, jamais o deixaria ir. No entanto, ele precisava conhecer seu pai. A revelação é como um golpe para Augusto, que fica paralisado diante daquela verdade inesperada. Enquanto isso, na casa paroquial, Alzira e Luz fazem uma visita a Marina. Alzira comenta que ficou sabendo que agora a amiga precisa repousar e decidiu fazer-lhe companhia. Marina agradece, e Alzira, preocupada, pergunta como ela está se sentindo. Marina suspira e responde que não é fácil ficar na cama o tempo todo. Alzira sorri com compreensão, dizendo que sabe bem como é, especialmente para quem sempre esteve acostumado a estar em movimento. De volta à fazenda, Augusto, transtornado, grita que tudo aquilo é um absurdo. Ele acusa Aníbal de estar mentindo para se aproveitar de sua riqueza. O jovem, no entanto, mantém-se firme. Diz que gostaria que fosse mentira, mas sua mãe nunca revelou a identidade de seu pai. Quem lhe contou foi sua avó, antes de falecer. Renata tenta apaziguar a situação e pede calma a ambos. Aníbal explica que sua mãe queria protegê-lo dessa verdade, mas sua avó achou justo que ele soubesse. Na casa paroquial, Alzira muda de assunto e pergunta a Marina sobre Jerônimo. Marina desvia o olhar e diz que prefere não falar sobre ele. Alzira respeita sua decisão e sorri, tirando de sua bolsa algumas linhas coloridas. Diz que trouxe algo para distraí-la, um kit de crochê. Ela garante que, quando Marina aprender, o tempo passará muito mais rápido. Na fazenda La Bonita, Jerônimo pergunta a Manuela se Renata já chegou. A empregada responde que a patroa ainda não voltou. Preocupado, ele tenta ligar para o celular dela, mas percebe que o aparelho está na casa. Isso aumenta sua inquietação. Ele comenta que espera que nada de ruim tenha acontecido. Manuela, serena, diz que notícias ruins costumam chegar rápido. Apesar da preocupação, Jerônimo concorda e decide fazer outra ligação. Na casa paroquial, Alzira ensina Marina a fazer crochê quando o telefone toca. Alzira sugere que ela atenda, mas Marina hesita, dizendo que nunca atende o telefone ali. No entanto, como Antônio não está, ela acaba pegando o aparelho. Do outro lado da linha, Jerônimo a cumprimenta e pergunta se Renata está por ali. Marina responde que não e explica que ela saiu para levar Antônio. Jerônimo comenta que então, Renata deve estar voltando. Antes de desligar, ele pergunta como Marina está. Ela responde que está bem, mas logo encerra a ligação, dizendo que tem visitas. Ao desligar, ela confidencia a Alzira que Jerônimo ligou perguntando por Renata. Alzira, observadora, comenta que não entende como Marina consegue vê-lo ao lado de sua esposa, sabendo que o ama tanto.
Marina apenas abaixa o olhar e confessa que também não sabe. De volta à fazenda, Augusto continua negando tudo e acusa Aníbal de estar atrás de dinheiro. O jovem se ofende e garante que não quer nada dele, apenas conhecê-lo. Diz que sua avó lhe contou que Augusto era um homem desprezível, mas ele quis acreditar que isso não fosse verdade. Agora, percebe que talvez ela estivesse certa. Augusto, furioso, ameaça ir para cima dele, mas Renata se coloca entre os dois e impede qualquer agressão. Aníbal, indignado, decide ir embora e afirma que não pretende ver Augusto nunca mais. Quando ele sai, Renata encara Augusto e diz que ele não pode agir dessa forma. Pode ser que aquele garoto seja mesmo seu filho. Augusto nega veementemente, afirmando que só porque teve um envolvimento com a mãe dele não significa que seja o pai. Mas Renata insiste. Ela conta que passou boa parte da vida sem saber quem era seu verdadeiro pai e só encontrou paz quando descobriu a verdade. Por isso, pede que Augusto pense melhor antes de rejeitar Aníbal tão cruelmente, pois pode se arrepender. Em seguida, vai embora, deixando Augusto tomado pela raiva e confusão. Enquanto isso, Lázaro conversa com Carina e conta que Jerônimo se ofereceu para emprestar dinheiro para construir a casa dela. Carina, surpresa, comenta que o patrão é um homem muito generoso, completamente diferente de Augusto. Lázaro concorda e diz que não entende como Ezequiel consegue continuar trabalhando para um homem como ele. Sorrindo, Lázaro pergunta a Carina como ela imagina sua casa e quantos quartos deseja. Ele explica que isso também depende da quantidade de filhos que eles terão. Carina, sem hesitar, diz que quer 4 crianças. Lázaro arregala os olhos e sorri, dizendo que é muita gente e que não imagina como conseguirão sustentá-los. Carina, rindo, responde que darão um jeito, pois onde há amor, sempre há espaço para mais. Por outro lado, Carlos informa a Matilde que uma nova funcionária chegará para ajudá-lo nos trabalhos que ele não pode realizar. Matilde se anima com a notícia, pois acredita que isso lhes dará mais tempo para organizar os detalhes do casamento. No entanto, Carlos ressalta que não ficará de braços cruzados, pois a moça estará lá apenas para auxiliar. Matilde concorda e muda de assunto, falando sobre os preparativos do casamento. Ela menciona que a presença da mãe de Carlos foi positiva, pois ajudou a se tornar mais refinada. Mas Carlos diz que a ama exatamente como ela é. Ele tenta contar que a nova funcionária é sua ex-namorada, mas Matilde o interrompe entusiasmada, dizendo que está ansiosa para se tornar sua esposa. Carlos sorri, concordando, mas se sente desconfortável por não conseguir revelar toda a verdade. Enquanto isso, Aníbal caminha para fora da fazenda quando Renata chega de carro e pede que ele entre. O rapaz recusa, mas ela insiste, afirmando que ele não pode voltar para casa naquele estado. Ele tenta argumentar que encontrará outra solução, mas Renata sai do carro, e com um olhar compreensivo, diz que entende sua dor, pois também cresceu sem conhecer o pai. Aníbal hesita, lembrando que ela é amiga de Augusto. Renata esclarece que eram próximos, mas que seu marido não gosta dele. O jovem responde com ironia que o marido dela deve ser um homem muito inteligente. Renata questiona quais são os planos de Aníbal, e ele responde que pretende ficar em um hotel. Ela pergunta se ele tem dinheiro suficiente para isso, e ele admite que pode passar algumas noites em um local público e buscar um trabalho para se sustentar. Sensibilizada, Renata lhe oferece um emprego em sua fazenda,
cuidando de sua égua. Aníbal aceita e agradece a ajuda. No entanto, ele admite que não entende nada de cavalos. Renata sorri e garante que o ensinará tudo o que ele precisa saber. Na empresa, Roberta entra na sala de Germano para entregar seu terno e diz, satisfeita, que conseguiu remover a mancha. Acrescenta que caso contrário, ele poderia ter problemas com a esposa. Germano, tranquilo, afirma que isso não seria um problema. Em seguida, ele comenta que talvez a preocupação deva ser com o namorado dela. Roberta responde que não tem ninguém, e Germano, surpreso, diz que isso é difícil de acreditar. Ela suspira e revela que ainda não conseguiu se reerguer após seu divórcio. Germano, curioso, pergunta se ela já foi casada. Roberta conta que sim, com Matias, mas a união durou poucos meses. Germano, intrigado, lembra que Matias está com Adriana e pergunta se sempre foi assim. Roberta admite que Adriana sempre gostou de Matias e sugere que ela pode ter influenciado o término do casamento. Germano a convida para continuar a conversa em um local mais apropriado e propõe que saiam para conversar. Roberta aceita, dizendo que isso lhe faria bem. Na mansão, Gonçalo nota caixas sendo levadas para fora e pergunta a Regina do que se trata. Ela responde que são os pertences de Josefina, que decidiu remover do quarto. Gonçalo apoia a decisão e afirma que ela pode redecorar a casa como quiser. No entanto, Regina diz que só fará isso quando a situação da empresa estiver estável. Gonçalo sugere que comprem uma nova casa, mas Regina recusa, garantindo que está satisfeita onde está. Na empresa, Adriana conversa com Matias e expressa sua insatisfação com a atitude de Roberta em relação a Germano. Ela acha que ainda é cedo para Roberta agir assim com ele. Matias concorda, mas diz que não quer interferir e espera que Adriana também não o faça. Adriana hesita, mas promete tentar. No entanto, Matias sabe que ela nunca gostou de Roberta. Enquanto isso, Augusto está tomado pela raiva, dizendo que a presença de Aníbal só piorou a visão que Renata já tinha dele. Determinado a mudar sua imagem, ele decide adotar uma nova estratégia, se aproximar do garoto, fingindo estar disposto a aceitá-lo. Assim, Renata acreditará que tudo está resolvido. Na Fazenda Bonita, Jerônimo fica perplexo ao descobrir que o jovem que Renata ajudou é filho de Augusto. Renata confirma e explica que Augusto negou a paternidade. No entanto, ela sentiu um carinho imediato pelo rapaz, e por isso, o convidou para passar um tempo na fazenda. Jerônimo, chocado, acha que ela está brincando, mas percebe que não. Ele então declara que não pode permitir isso. Renata argumenta, dizendo que a fazenda também é sua casa e que ele precisa aceitar Aníbal, assim como ela aceitou Marina quando precisou ficar lá. Lembra que precisou aprender a lidar com Marina em sua vida. Sem resposta, Jerônimo apenas observa enquanto Renata se aproxima, determinada a convencê-lo. Por outro lado, Lázaro percebe que Ezequiel está sentado sozinho e se aproxima para conversar. Ele pergunta por que Ezequiel ainda está trabalhando ali, e o homem responde que precisa ir à delegacia. Revela que suspeita que seu patrão desconfia de algo sobre Aurora. Lázaro sugere que ele aproveite a oportunidade para deixar Augusto e trabalhar na Bonita. No entanto, Ezequiel suspira e diz que sente que está preso a Augusto para sempre. Na mansão, Inês compartilha com Regina sua preocupação com Constanza.
Ela conta que a amiga está muito envolvida com um bebê que chegou ao centro e revela que além de levar a menina para dormir em sua casa, comprou roupas para ela. Regina fica surpresa com a situação e entende a inquietação de Inês. Decidida, garante que conversará com Constanza. Inês, no entanto, diz que já tentou, mas sem sucesso. Regina, então, considera a possibilidade de pedir que ela se afaste do centro. Enquanto isso, em sua casa, Corina tenta acalmar Amparo, que não para de chorar. Exausta, acaba perdendo a paciência e grita com a menina, dizendo que está farta. No mesmo instante, recebe uma ligação de Leandro. Ao atender, sem rodeios, afirma que se não fosse pelo dinheiro que ele prometeu, já teria se livrado da criança. Do outro lado da linha, Leandro pede que ela vá até a ala psiquiátrica da cadeia. Na fazenda La Bonita, Aníbal está almoçando quando Manuela lhe oferece mais comida. O jovem recusa, mas elogia o sabor do prato, dizendo que não comia tão bem desde que sua avó faleceu. Renata sorri e comenta que Manuela realmente tem mãos de anjo. Manuela, então, pergunta se ele deseja sobremesa. Aníbal aceita, e Renata, divertida, diz que também quer. Nesse momento, a tranquilidade da refeição é interrompida pelos gritos de Augusto chamando por Renata. Jerônimo surge e encara Augusto, lembrando-lhe que já havia deixado claro que não queria vê-lo na fazenda. Augusto, ignorando a hostilidade, declara que precisa falar com Renata sobre o garoto. Renata se aproxima, e Aníbal, firme, diz que não quer saber de nada vindo de Augusto. Ele admite que foi um erro procurá-lo, pois nunca foi querido por ele, e muito menos, será agora. Renata, surpresa, questiona o que ele quer dizer com isso. Aníbal revela que sua avó lhe contou que Augusto deu dinheiro à sua mãe para se livrar dele. O impacto daquelas palavras deixa Renata atônita e Augusto sem reação. No hospital, Antônio visita o padre Severino, que está se recuperando. O sacerdote menciona que, em alguns dias, poderá voltar ao povoado. Antônio, satisfeito, diz que entrará em contato com seus superiores para avisar que ele está quase de alta. O padre, agradecido, sorri com alívio. De volta à fazenda, Augusto nega as acusações de Aníbal, dizendo que nunca soube de sua existência. Determinado a esclarecer tudo, pede o número da mãe do rapaz para falar diretamente com ela. Mas Aníbal recusa, afirmando que sua mãe já sofreu o suficiente e não quer contato com ele. Augusto tenta justificar o passado, explicando que o relacionamento com Hortência não deu certo porque ele queria viver no povoado, enquanto ela jamais aceitou esse estilo de vida, sendo influenciada pela mãe. Aníbal o encara com frieza e questiona: se Augusto não queria saber dele, então por que foi até a fazenda? Jerônimo, atento, diz que essa é uma ótima pergunta. Augusto hesita por um instante antes de afirmar que Renata o fez reconsiderar, e se Aníbal o procurou, ele deve dar uma chance para conhecê-lo. Nesse meio tempo, Antônio conversa ao telefone e informa que o padre Severino logo receberá alta. Surpreende-se quando seu interlocutor sugere que ele auxilie Severino em suas funções. Sem hesitar, Antônio aceita a proposta com entusiasmo. Na fazenda La Bonita, Jerônimo sugere que Augusto e Aníbal conversem, mas o jovem se recusa a escutar. Diante da resistência, Jerônimo afirma que, se não querem se entender, então Augusto deve ir embora. Renata intervém, sugerindo que conversem no dia seguinte,
quando todos estiverem mais calmos. Ela avisa que Aníbal ficará na fazenda por alguns dias. Augusto, resignado, diz que já sabe onde encontrá-los e garante que sai com a consciência tranquila. Jerônimo, indignado, rebate dizendo que é absurdo ele afirmar isso, considerando como tratou um rapaz que pode ser seu filho. Lá fora, Augusto caminha pela propriedade e escuta Matilde conversando com Carlos. Ela desabafa, dizendo que não suporta a presença de Augusto, especialmente depois de saber que Ezequiel revelou que ele mandou matar Aurora. Carlos concorda, mas alerta para o perigo de falar sobre isso abertamente. Augusto, escondido, ouve tudo, e furioso, murmura que não pode acreditar que Aurora esteja viva. Ele então decide que Ezequiel pagará caro por sua traição. Dentro da casa, Aníbal confessa a Renata e Jerônimo que, assim que sua moto estiver consertada, irá embora. Não quer causar mais problemas. Jerônimo tranquiliza, dizendo que o único problema ali é Augusto. Renata pede que ele não fale assim e sugere que Aníbal descanse no quarto. O jovem agradece pela hospitalidade e aceita a sugestão. Enquanto isso, Antônio conversa com Marina e conta que seu tio, o padre Severino, logo estará de volta. Ele a tranquiliza, dizendo que ela pode permanecer ali o tempo que precisar. Marina, emocionada, admite que prefere ficar ao lado deles do que estar sozinha em outro lugar, especialmente nesse momento de sua vida. Na fazenda, Renata acompanha Aníbal até o quarto e diz que ele pode ficar à vontade, chamando-o caso precise de algo. O jovem agradece mais uma vez antes de se acomodar. A noite chega, e Corina se reúne com Fina, Branca e Leandro. Josefina quer saber como foi com Constanza, e Corina responde que a mulher se apegou à menina de imediato. Com um sorriso sarcástico, confessa que sempre quis ser atriz, mas jamais imaginou que sua atuação se daria dessa forma. Branca, desconfiada, pergunta o que ela pretende fazer, pois não acredita que ela queira expor a criança. Corina solta uma risada e afirma que a menina não é sua filha. Para a surpresa de todas, revela que Leandro foi quem lhe entregou a criança. Fina, chocada, o encara e questiona se ele a roubou. Leandro se defende, dizendo que precisava conseguir um bebê, deixando todas perplexas. Enquanto isso, Regina e Honório conversam com Constanza. Regina reconhece o amor da amiga pelos bebês, mas avisa que ela não pode quebrar as regras do centro. Assim, sugere que ela fique alguns dias afastada. Constanza garante que não repetirá o erro. Regina se alegra com a promessa e se despede. Ao acompanhá-la até a porta, Honório percebe Constanza hesitante. Ela então pergunta se ele consideraria a possibilidade de adotarem um bebê. Honório sorri, mas logo descarta a ideia, afirmando que já não tem idade para isso e pede que ela tire essa ideia da cabeça. Em outro canto da cidade, Alzira tenta tranquilizar Ezequiel, garantindo que nada acontecerá quando ele depor à polícia. Ele, no entanto, não está tão certo disso. Ela insiste em acompanhá-lo, mas Ezequiel, irritado, grita que não quer. Alzira se magoa e relembra que sempre enfrentaram tudo juntos. Ezequiel abaixa a cabeça e murmura que nem sempre foi assim. Diante da resposta, Alzira se entristece e percebe que ele ainda não a perdoou. Sem conter as lágrimas, diz que vai até a cozinha e se afasta, deixando Ezequiel perturbado. Na Cruz de Amor, Augusto conversa com um de seus funcionários.
Ele o encara com seriedade e ordena que faça o serviço direito. O homem assente, garantindo que entendeu. Augusto então reforça que quem não está com ele está contra ele. E aqueles que o traem precisam pagar caro por isso. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.